Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz de Cristo, povo de Deus. Amém, irmãos. Amém. Eu me chamo Júnior, como os irmãos me conhecem. Sou do grupo de oração Maria, Mãe da Igreja, lá na cidade de Ariston, que acontece toda terça-feira na paróquia São Francisco de Assis. Esse ano completo 26 anos que tive a experiência de se encontrar com Cristo no retiro de experiência de oração. Segunda-feira, dia 13, completo 24 anos de vida matrimonial e por graça e bondade de Deus, Deus nos deu 6 filhos nesses 24 anos de vida matrimonial. Irmãos, eu queria, antes de adentrar no tema que foi proposto, eu queria compartilhar 2 realidades com vocês ainda nessa manhã. Pega comigo aí a sua palavra, no capítulo 2 da carta aos Hebreus, no versículo de número 1. E eu queria, junto com vocês, irmãos, nesta manhã, diante daquilo que Deus já falou conosco, mas que a gente possa entender a dimensão daquilo que Deus está falando conosco. Hebreus, capítulo 2, versículo de número 1. Só o versículo 1 aí, nós vamos meditar um pouco. Amém? Acharam aí? Amém? Diz assim: por isso é necessário prestarmos a maior atenção à mensagem que temos recebido, para não acontecer que nos desviemos do caminho reto. Vamos ler todo mundo junto aí? Por isso é necessário prestarmos a maior atenção à mensagem que temos recebido, para não acontecer que nos desviemos do caminho reto. Palavra do Senhor. O que o autor está falando na comunidade dos hebreus, irmãos? Que é necessário prestar o que, irmãos? A maior atenção. Fala para quem está do seu lado aí, você está atento? Fala para ele, você está atento? Diz para ele, redobre a sua atenção, aumente a sua atenção. É necessário que, irmãos, prestarmos a maior atenção. Ao que, irmãos? Ao que? A mensagem que temos. Por que, irmãos? Para não desviarmos do caminho reto. Então a palavra sempre vai convergir para o caminho reto. A mensagem vai indicar o caminho reto. E porque muitas vezes, irmãos, sou eu que acabo me desviando ou perdendo a dimensão do caminho? É porque eu não prestei o que, irmãos? A maior atenção. Amém, irmãos? Agora vamos meditar aquilo que o Reinaldo pregou há pouco. Efésios, capítulo 3, não precisa tocar, capítulo 5, desculpa, versículo 14, né? O que é o tema? Qual que é o tema? Desperta, levanta-te, e Cristo. Irmãos, a Bíblia está falando para despertar, é porque o povo está como? Dormindo. Tem mãe e pai aqui? Quem é mãe e pai aqui? Levanta a mão. Você já algum dia acordou, precisou acordar o seu filho ou sua filha? E geralmente dá trabalho, né? E geralmente, irmãos, o que é comum é dormir na cama, não é? E cama é um lugar o que, irmãos? Confortável. Colchão ortopédico,
cero da NASA e cobertor da... Fala uma marca aí, né? Das Pernambucanas. Que ambiente favorável. E às vezes você fala, eu que queria estar no seu lugar, rapaz. Levanta, filho. Levanta, filho. Porque o comum, irmãos, o comum, lógico, de vez em quando eu dou umas cochiladas no sofá, tal, mas o comum é a cama. Só que aqui, irmãos, o autor está relembrando uma passagem dizendo, por isso a escritura, irmãos, ele está como que retomando a atenção da comunidade dos Efésios. Desperta tu que dormes. Irmãos, levanta-te. Fala para quem está do seu lado, levanta-te. Fala para ele, Deus não vai levantar você não. Fala para ele, Deus não vai levantar você não. Porque a mensagem está falando o quê, irmãos? Levanta-te. Fala para quem está do seu lado, está prestando atenção? Fala para ele. Presta mais atenção agora. Irmão, Deus não vai levantar nenhum coordenador aqui. Deus está falando para você, levanta-te. Irmãos, e aí o mais grave, levanta-te da onde? Fala para quem está do seu lado, você está prestando a maior atenção nisso? Dormir em lugar confortável, já tem hora que tem que levantar. Agora, como é que consegue dormir no meio de morto? E só consegue dormir no meio dos mortos quem já está o quê, irmãos? Quem é que está falando, irmãos? A Escritura. E segundo o autor aos Hebreus, eu preciso prestar o quê, irmãos? A maior atenção da onde Deus está mandando o povo se levantar no ano de 2023. Dormindo no meio. E depois disso, Cristo vai fazer o quê? Te iluminará. É condição. Rinaldo falou aqui de Elias na caverna. Se você pegar a carta, acho que é 2 Reis, capítulo 5, se eu não me engano, que vai narrar Elias na caverna. E diz a Bíblia que Deus falou assim para Elias. Ele coloca lá um pão, não é isso? Um jarro de água e fala assim para Elias, levanta e come. Diz a Bíblia que Elias comeu e bebeu e tornou a dormir. Aí o anjo novamente fala para Elias, levanta e come, porque tem um longo caminho a percorrer. Irmãos, é impressionante como a Bíblia fala assim, ó, Elias levantou-se, comeu, bebeu e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Num primeiro momento, Elias não levantou, ele comeu e bebeu e voltou a dormir. Então ele comeu e bebeu, como, irmãos? Deitado. E eu marquei e grifei algo aqui que o Rinaldo partilhou. Nem todo mundo que está despertado está acordado, e nem todo mundo que acordou está despertado. Por isso a Escritura diz, o que a Escritura está dizendo? Desperta tu que dormes. Outra coisa, fala para quem está do seu lado, Deus não vai acordar você não. Fala para ele, Deus não vai acordar você não. Nem vai levantar você. Mas diz assim para ele, irmão, mas se você despertar e se levantar, ele vai te iluminar. Amém, irmãos? Eu quero convidar você aí a tomar sua palavra agora. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Porque falaram para mim que o almoço só vai chegar às 2:30 da tarde, então eu preciso.
Vai chegar, não quer dizer que vai ser servido 2h30. Então, pode atrasar mais meia hora, tá bom, irmãos? Jeremias, capítulo 18, versículo 1. O tema, irmãos, que nós vamos meditar aqui nesse segundo momento é: me esvazie para realizar a vontade de Deus. E se esvaziar não é fácil, porque dá trabalho para encher também. Não dá, Jailson? Esvaziar não é fácil. Porque as pessoas falam: demorei tanto para chegar aqui. Irmãos, quando Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus se encontra, quer dizer, o jovem rico vai até Jesus, cheio de Deus, já bom mestre e tal, e já falando que conhecia os mandamentos. E ele impressionar Jesus de alguma forma. E Jesus fala assim para ele: olha, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois me segue. Diz que na mesma hora o jovem se entristeceu. Porque naquela hora ele fez conta. O quanto ele tinha. O quanto ele demorou para juntar o que Jesus estava mandando ele dar para os outros. E outro, irmão, Jesus não falou para ele: ó, vai, vende o que você tem e vem andar comigo, não. Me segue. E só segue, irmão, para você seguir alguém, você tem que andar o quê? Atrás dela. Me segue, não é assim? Chapolin colorado, né? Sigam-me os bons. É atrás. Ninguém segue o outro do lado e nem na frente. Pior ainda. Jesus impôs para ele duas condições que ele fez conta. E se você começar a sua coordenação fazendo conta, irmãos, desculpa, você não vai chegar no final do primeiro trimestre da sua coordenação. É tempo de descer, de despertar. Quando eu era moleque, eu era malandro, porque tinha duas ocasiões que eu gostava de pedir as coisas para minha mãe. Para o meu pai eu já não pedia, que não tinha negócio. Meu pai era sempre meu. Mas a gente cresce na escola da malandragem, tinha 2 momentos que eu pedia as coisas para minha mãe. Primeiro era quando a minha mãe estava conversando com as vizinhas. Era a melhor hora que eu gostava de falar com ela. E na hora que minha mãe estava conversando com as vizinhas, eu falei: mãe, pode jogar bola? Eu vou chegar 8 horas da noite. Vai. Tá me atrapalhando por quê, menino? Chegava em casa, minha mãe: onde você foi? Eu falei: mãe, eu avisei a senhora, mãe. Irmão, a escola de malandragem é uma benção. E quando a minha mãe acordava, que a gente acorda cheio de quê, irmão? Já cheio de preocupação. Você quer ouvir notícia ruim de manhã, gente? Mãe, hoje depois da escola, amanhã eu vou com os meninos para nós nadar lá no Vitorelli, tá bom? Tá bom, cuidado. Chegava em casa com a roupa toda marrom de lama da água do Vitorelli. Minha mãe: onde você estava, moleque? Seu pai vai te matar. Eu falei: mãe, a senhora deixou, mãe. Lembra de manhã que eu falei com a senhora? Nossa, nunca eu pegava minha mãe despertada. Porque quando você está desperto, você processa. Você está acordado. Ninguém te enrola quando você está despertado. As pessoas te enrolam quando você está o quê? Dormindo, ainda pior ainda, no meio dos mortos. Aí acabou, já deu checkmate. Irmãos, eu quero convidar vocês a meditar nessa manhã, irmãos, o que Deus está falando conosco. Porque, irmãos, é necessário prestar maior o quê? Atenção. Por quê, irmãos? Para não desviar do caminho reto. Diz assim, Jeremias capítulo 18, versículo 1. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: vai,
e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir a minha palavra. Desci então à casa do oleiro, e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como costumava acontecer nos trabalhos da cerâmica, punha-se a trabalhar em outra à sua maneira. Foi esta então a linguagem do Senhor: casa de Israel, não poderei fazer assim de vós, como que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor. O que é essa argila em suas mãos? Assim sois vós nas minhas casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu convido você a aplaudir essa palavra do Senhor. Bendita seja, Senhor, a tua palavra. Grande Deus é a palavra do Senhor. Irmãos, o texto vai dizer que a palavra foi dirigida para o profeta Jeremias. E diz, irmãos, interessante que ele não disse assim, vai à casa do oleiro. Irmãos, primeiro a Bíblia está dizendo o quê? Vai o quê? E desce à casa do oleiro. Irmãos, esse descer aqui, Deus já estava falando com Jeremias. Irmãos, porque muitas vezes eu acho que Deus quer falar comigo nas alturas. Mas, irmão, para Deus falar comigo, primeiro eu preciso fazer o quê, irmãos? Irmãos, Zaqueu, aonde Zaqueu estava? Irmãos, em cima de um sicômoro. Deus não podia falar com Zaqueu dali, irmãos. Mas o que Jesus falou para Zaqueu? Desce. No livro do Êxodo, se eu não me engano, acho que é Êxodo 18. O sogro de Moisés vai visitar ele. E o sogro de Moisés era pagão, era sacerdote de Madiã. Madiã era um povo pagão, irmãos, que adorava os Baal. E Moisés ouvia quem, irmãos? Moisés ouvia quem? Deus. A Bíblia fala que Deus se entretinha com Moisés, gente. Só que um dia, irmãos, um pagão foi visitar ele, o sogro dele. Adorador de Baal. E Moisés adorador de quem, irmãos? Do Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E quando Jetro chegou no acampamento de Israel, irmão, viu aquela loucura. Moisés tendo que julgar o que estava acontecendo. Moisés tendo que determinar o que ia ter que ser feito. Moisés tendo que estudar caso por caso, irmãos. Jetro viu Moisés naquela loucura, gente. E Jetro fala assim para ele: rapaz, você vai ficar doido. Escolhe alguns homens aí para liderar outros homens, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 10, e cuida só das coisas específicas do Senhor, senão você não vai conseguir conduzir esse povo. Olha, um pai de santo falou isso para ele. E Moisés obedeceu, gente. E Deus não falou para Moisés que ele estava errado. Olha só para isso. Por quê, irmãos? Porque Moisés não coordenava como autoridade, como autoritário. Ele se coordenava como alguém que estava a servir. E quem está disposto a servir tem que estar disposto a escutar. Por isso que Deus falou para Jeremias: desce, Jeremias. Porque, irmãos, enquanto eu não entender aquilo que o Rinaldo partilhou aqui, irmãos, que coordenar é um tempo, gente, e um tempo que passa, e passa muito rápido. Irmãos, e aqui a primeira lição que Deus deu para Jeremias: Jeremias, desce. Vai para a casa do oleiro. Olha, irmãos, Deus quis falar com Jeremias, levando ele na casa, irmão, que tinha uma pessoa fazendo o quê, irmão? Mexendo com barro. Não levou para o palácio, gente. Não levou para o templo. Irmãos, olha a dinâmica de Deus para falar conosco. Irmãos, olha a dinâmica de Deus. Irmãos, olha como que Deus, quando Deus quer endireitar a nossa... Irmãos, esse dia eu partilhava, Deus me deu umas emoções loucas, gente, doida da cabeça. Tem um monte de gente pedindo emprego para Deus, tem ou não tem?
Tinha um homem trabalhando na mesa de impostos lá chamado Levi. Jesus falou para ele: larga de sair agora, vem me seguir. Irmão, deixou o cara desempregado, mano. Não é assim que diz a Escritura? A mãe coloca na bolsa do filho lá: ó, você vai seguir Jesus? Então peraí, leva esses peixinhos aqui, leva esses pão aqui, ó, para você comer, filho. Algum discípulo viu, Filipe viu a mochila do moleque, falou: tem peixe e pão aqui. Quando Jesus pergunta: ó, vocês têm alguma coisa? Ele falou: eu não, senhor, mas vi um molequinho aí, ó, a mochila, ó, 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: pega. E Jesus tirou de quem, irmãos? De uma criança. Não, ele não tirou. Ele usou para alimentar uma multidão. Sabe qual é o nosso medo, irmãos? É de descer. É de expor o que eu tenho. Porque o que eu tenho é de quem? É meu. Jeremias, desce, Jeremias. Vai para a casa do oleiro. Aí Jeremias desce, irmãos. No versículo 3, o que Jeremias diz aí? O que diz, desculpa a palavra, o que diz? Desci. Irmãos, então quer dizer que Jeremias já começou o quê, irmãos? A executar o que Deus falou com ele. Irmãos, ó, desce. E a Bíblia já diz, no versículo 3, o que já diz? Desci, vírgula. Senhor, estou entendendo, Senhor. Irmãos, primeira coisa para Deus falar comigo e com você: desce, meu irmão e minha irmã, que aonde você está, Deus não está conseguindo falar com você. Desce do seu medo. Ai, Senhor, ó, irmão, para com isso em nome de Jesus. Renuncia esse espírito agora. Misericórdia, irmão, ó, chega, anula, faz um X dessa palavra, deleta, vai lá, exclui, gente. Você sabe tudo de... Ó, está amarrado. Irmãos, pelo amor de Deus, gente. Irmão, Deus tem dó de alguém, irmãos? Deus ama, Deus não tem dó. O caba estava cego lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Cego, irmão. O que Jesus fala? Chama ele aqui. Se ele quiser alguma coisa, ele vem aqui, que eu não vou lá não. Irmão, isso é evangelho. Chegaram no cego e falaram: ó, filho, coragem, ele está te chamando. Irmãos, e a Bíblia fala que o cara foi. Ele não podia falar para o mesmo que deu o recado: falou: por favor, né, irmão, a minha situação aqui, velho. Poxa, mano. Ele é Deus, né? Fala para ele vir aqui, né? Misericórdia. Não, irmão, ele foi, irmão. Fala para quem está do seu lado aí: Deus não vai despertar você não. Vai, Deus não vai despertar você não. Você vai ficar assim, Deus não vai acordar você não. Você vai ficar aí, fala para ele, você vai ficar aí, Deus não vai levantar você também não. Irmãos, muitas vezes a gente não percebe, mas a gente se tornou vítima, refém e escravo. E a gente tem: servo não colabora, vitimismo, misericórdia. Graças a Deus aqui ninguém nunca falou isso, eu só estou dando exemplo. Os servos aqui é uma benção, irmão, você marca, não vem ninguém, olha, vítima. Versículo 3, desci então à casa do oleiro, encontrei o quê, irmãos? Encontrou o quê? Fala para quem está do seu lado aí: Deus não está disponível não, Deus está ocupado. Vai ver, Deus está ocupado. Ô Deus, só tem um tempinho para mim, filho? Não tem não, mano, estou ocupado. Desculpa aí, estou andando, mano. Ô Josi, o cara pediu para enterrar o pai dele. Jesus falou: filho, você quer? Então vai, deixa os mortos enterrar os mortos, filho. Você quer me seguir? Estou andando, filho. O outro chegou para Jesus: Jesus, onde o senhor foi? Eu vou. Jesus falou: quer me seguir? Certeza, não tem casa, as raposas têm, os passarinhos, mas não tem não. Jesus, valeu aí, Senhor.
Pensei que a sua situação estava melhor que a minha. Valeu. Fala para quem está do seu lado. Deus está ocupado. E ele não tem tempo para isso aí não. Vai bem, não tem tempo para isso aí não. Irmãos, encontrei-o ocupado. Fazendo o que, irmãos? A trabalhar no torno. Olha, irmãos, encontrou ele com a ferramenta na mão, trabalhando, gente. Irmãos, perceba isso, gente. Salmo 120. Elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, o guarda de Israel, que não dorme, nem o quê, irmão? Nem vacila, gente. Um Deus que não dorme, não vacila, mas está sempre fazendo o quê, irmãos? Trabalhando, gente. Irmãos, um Deus que está ocupado, e se tem servo aqui, irmão, querendo tempo, esquece, Deus vai manter você ocupado em nome de Jesus. Se o oleiro não tem folga, ou você passa no RH agora, filho, ou já assina o contrato. É 2 anos sem rescisão, sem férias, sem 13º, e fim de papo, filho. Não te falaram isso? A Bíblia está falando. Irmãos, desci e encontrei ele o quê? Ocupado, trabalhando, gente. Fala para quem está do seu lado aí, vai ter trabalho na sua coordenação. Fala para ele, a começar por você, filho. Sabe por quê, irmão? Porque está falando, olha, desperta, irmão, então primeiro é comigo. Primeiro sou eu, irmãos, eu preciso entender. Gente, olha, irmão, se eu não entender essa dimensão, irmãos, eu tenho que descer. Irmão, se eu não descer, gente, olha, desculpa, eu preciso falar isso aqui, senão eu vou embora mal com isso. Teve um encontro aí, uma vez, não vou falar nem a região para não comprometer também, mas eu tenho que contar o caso. E o irmão entrou com o Santíssimo, e durante a entrada ali, do momento de adoração, uma pessoa foi curada. E se eu não me engano, foi uma pessoa de cegueira, foi curada, ou foi um paralítico, foi um milagre assim extraordinário. No ano seguinte, quando foram falar sobre o momento de adoração, quem ia conduzir a adoração? O mesmo irmão que no ano anterior houve lá uma cura, espetacular. Não aconteceu nada. Porque quem cura não sou eu, irmãos. Quem cura é Deus. E no dia que eu achar que eu sou útil para alguma coisa, irmãos, eu perco a dimensão de quem é Deus na minha vida. Porque para Isaías Deus falou assim, servo meu, pobre vermezinho, lá dos confins do mundo. Naquela hora Deus estava criando o Carapicuíba, gente. Naquela hora surgiu uma inspiração, que esse lugar ali abençoado depois da ponte ia chamar Carapicuíba. Irmãos, olha aqui que ele fala, pobre vermezinho, gente. E aí, irmãos, pega aí no versículo 4. Quando o vaso que ele estava a modelar não lhe saía bem, como costuma acontecer, irmão, é mais comum os vasos saírem defeituosos do que vaso bom. Fala para quem está do seu lado, você está querendo encontrar só vaso bom? Fala para ele, tem mais vaso ruim que vaso bom. E aí, no versículo 4, vê se isso aqui não é iluminação minha não, é a Bíblia dizendo que acostumava a sair mais vaso o quê, irmão? Ruim, gente. Então fala para quem está do seu lado aí, essa é igual eu, filho. Está igual aqui, graças a Deus. Irmãos,
Versículo 4: quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como acostumava acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Versículo 6: foi esta então a linguagem de quem, irmãos? Do Senhor. Irmão, Jeremias entendeu que Deus fez com que ele descesse, Deus fez com que ele observasse, irmãos, aquele torneiro, a torneira do vaso. Irmãos, Deus conduz o profeta para aquele lugar, para quê, irmãos? Para que Deus se comunicasse, para que a linguagem de Deus chegasse clara nos ouvidos do profeta. Irmãos, a palavra de Deus chega clara aos nossos ouvidos. Deus é claro comigo, irmãos. Deus sempre foi claro comigo. Deus sempre foi transparente comigo, irmãos. Muitas vezes sou eu que não presto atenção na sua palavra. Irmãos, quando Nossa Senhora vai apresentar Jesus no 8º dia no templo, Simeão pega o menino, agradece e louva a Deus, porque, irmãos, os olhos dele conheceram o Salvador antes que ele morresse. Irmãos, mas depois que ele louva a Deus e ele entrega o menino para sua mãe, ele diz o quê? Eis que uma espada de dor vai transpassar a sua alma. Ali, Deus já falava para Maria que ela ia ter que ver o sofrimento do seu filho, que ela ia assistir a crucificação do seu filho, que a espada de dor ia ter que transpassar. Irmão, Deus falou isso claro. Por isso que aos pés da cruz, irmãos, João faz questão, irmãos, de recordar isso. Aos pés da cruz, quem estava? Maria, quem? Sua mãe. Irmãos, a palavra é clara, gente. Muitas vezes sou eu que tenho dificuldade de prestar atenção. Irmãos, ele diz assim, foi a linguagem do Senhor. Casa de Israel, não poderia fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor. O que é argila em suas mãos? Assim sois vós aonde, irmãos? Na minha casa de Israel. Eu quero pedir aqui licença e todo respeito. Entenda isso, irmãos. O que as pessoas querem ser hoje? Um líder ou um vaso? E hoje a gente se preocupa muito em liderar e saber como liderar. Só que o chamado de Deus, irmãos, nunca foi formar líder. O chamado de Deus, irmãos, é moldar vaso. Irmãos, o chamado de Deus é moldar gente, porque um líder você ensina, um vaso você tem que pôr a mão. Irmãos, e a gente quer mais que Deus nos ensine do que Deus põe a mão. Irmãos, eu quero a mão de Deus sobre a minha vida, porque se Deus me moldar, eu vou ser um vaso segundo o coração do oleiro. Irmão, líder, gente, é capacitado, líder é formado, líder é destacado. Irmãos, qual é o pensamento de um líder, gente? Dar resultado. E a gente olha e fala assim, peguei o grupo com 30 servos, estou deixando com 35. Irmão, se a gente for contar 5, mas conta em porcentagem, aumentou 20% o número de servos do grupo de oração. A inflação não subiu isso, o PIB não subiu isso, mas na minha coordenação o número de servos subiu 20%. Melhorou, irmãos? Pergunta para quem está do seu lado. Está dando resultado, irmãos? Está batendo meta? Sabe por quê, irmãos? Eu me acho que eu não sou capaz. Porque eu me olho como um líder. Vaso não fala. Fala que é para quem está do seu lado aí. Vaso não fala. E quando a gente olha para um líder,
A gente fala de quem, irmãos? Da liderança dele. Ó, que benção. Queria ser igual ao irmão, mano. Olha, irmão Abel organizou toda a região de Jandira agora. Uma benção, mano. Todos os ministérios funcionando. Glória a Deus, aleluia. Resultado. E Jesus não vai perguntar qual é o nosso resultado. Jesus vai olhar os frutos que a gente deu, irmão. Irmãos, me perdoa falar isso aqui. O tráfico dá resultado. Só segura a biqueira na favela quem dá resultado para o dono do tráfico. Audiência, publicidade dá resultado. Quanto mais você divulga o seu negócio, mais retorno você tem. E a gente aprendeu a lidar com isso. E aqui, irmãos, qual foi a primeira coisa que Deus falou para Jeremias? Qual foi a primeira coisa? Desce. Uma vez, Paulo estava orando ao Senhor, lá no capítulo 15, se eu não me engano, Apóstolos. E Paulo quis pregar o evangelho em uma cidade e Deus falou assim para ele: aí não. Quis entrar em outra e Deus falou: aí também não. No capítulo 16, irmãos, Paulo e Silas estão numa cidade pregando, tem uma mulher de espírito de Pitão atrás dele. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Escuta o que eles dizem. Irmãos, diz a Bíblia que por vários dias ela fazia aquilo. Paulo se enfadou, olhou para trás e disse assim, ó: Ei, espírito de Pitão, eu te ordeno, sai desse corpo agora em nome de Jesus. A mulher foi liberta. Da libertação da mulher, irmãos, os dois foram condenados e julgados à cadeia, irmãos. Olha só para isso. Falharam na missão. Açoitaram, amarraram eles. Diz a Bíblia, irmãos, que no meio da noite, Paulo e Silas fizeram o quê, irmãos? Atos 16. No meio da noite, Paulo e Silas entoavam o quê, irmãos? Cânticos, louvores espirituais a quem? Ao Senhor. De repente, irmãos, o que acontece? O cárcere começa a tremer, gente. As cadeias caem. Os presos impactados, mano, que bagulho louco é esse, velho? Você tá maluco, mano? Irmão, o carcereiro desesperado quer se matar. Paulo falou: ô, meu irmão, não te faça nenhum mal, estamos nós aqui, mano, não fugiu ninguém. O carcereiro pede luz, irmãos. Cai aos pés de Paulo e Silas. E fala assim para eles: o que eu preciso para ser o quê, irmãos? Salvo. Que Paulo e Silas foram na mão do Senhor, irmãos? Um vaso. Que precisou Deus colocar esse vaso dentro de uma cela para salvar a vida de uma pessoa que estava presa nas trevas. No capítulo 27, irmão, de Atos dos Apóstolos, Paulo está preso, indo para Roma para ser julgado, e ele já sabia que ia morrer. Os caras colocam, irmãos, Paulo no navio, gente, e diz que houve um grande tufão lá chamado Eurolaquião, e começou a agitar o barco, irmãos, e os caras jogavam as coisas do barco para fora, tal. No dia seguinte, irmãos, a agitação era maior, irmãos. Paulo fala assim, gente, olha, diz a Bíblia que Paulo fala assim: ei, presta atenção em mim. Eu estava orando irmãos, olha, eu estava orando essa noite, e Deus falou para mim que não vai morrer ninguém aqui, ó, confia em Deus. Mano, os cara sequestrou, ele ia matar ele, mano, e orando pelos caras, gente. Paulo não estava orando por ele.
Porque Paulo estava sendo o quê, irmãos? Um vaso. Vaso não tem autonomia. Vaso não tem voz própria. Deus nunca vai falar para mim o que eu tenho que fazer, irmãos. Deus vai falar para mim o que tem que ser feito. É diferente. E o que tem que ser feito nem é a minha vontade, o que tem que ser feito é a vontade de Deus. Irmãos, diz a Bíblia que quando veio mesmo o tufão, quebrou a embarcação, espatifou, irmãos. E eles foram salvos segurando em pedaço de madeira. E quando eles chegaram na ilha, irmãos, de Pátimo, se eu não me engano, não lembro agora, quando eles chegaram na ilha, irmãos, não morreu ninguém. E aqueles homens acreditaram em quem? Em Deus. O vaso não revela a sua beleza. O vaso revela a mão de quem o moldou. Vaso é o que por dentro, irmãos? O que vaso tem dentro? O que vaso tem? Espaço. Boa. Desperta tu que dormes. Deus não levantou você para dar resultado, irmãos. Deus levantou você para ser um vaso na mão do oleiro. Deixa Deus quebrar você, meu irmão. Deixa Deus quebrar você, meu irmão. Irmão, tem tanta coisa que Deus quer fazer comigo. Tem tanta coisa que Deus quer realizar na minha vida, gente. Irmão, tem tanto lugar. Irmãos, olha quando... Irmão, desce, gente. Olha, eu quero falar aqui com você, esposa, se você está querendo manter o nível com o seu marido, minha irmã, desce. Irmão, quantas coisas a gente quer manter o mesmo nível, gente. Irmãos, a nossa dificuldade é isso. Enquanto eu não aprendi, eu aprendeu, irmãos. Zaqueu, desce. Porque é preciso que eu entre na sua casa quando, irmãos? Hoje. E o hoje para Zaqueu foi decisivo. Irmãos, quando o anjo vai anunciar Maria, quais eram os planos de Maria, irmãos? Era ser mãe do Salvador? Sim ou não? Quando o anjo vai visitar Maria, como que era a vida de Maria, irmãos? O anjo do Senhor foi enviado a uma cidade da Galileia, uma menina, que desposada com um homem, não era isso? Se ela estava desposada, irmãos, é que ela já estava pronta para quê? Para casar. O anjo entra, irmãos, e fala assim, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, irmãos. A Bíblia diz que Maria perturbou-se com tamanha saudação. Irmãos, você já foi perturbado alguma vez por Deus, gente? Irmão, perturbação é coisa boa ou é coisa ruim, gente? Maria ficou perturbada, irmãos. Deus falou com Maria, irmãos. A palavra perturbou, gente. A palavra incomodou, irmãos. Vou falar igual o Reinaldo. Eu vou contar uma coisa aqui, que o irmão não está aqui mesmo, graças a Deus, então eu vou contar. Vou pegar um gancho. Eu estava na partilha com um irmão uma vez, eu tinha 20 anos de idade. Fiz um retiro, tinha 19 anos, comecei da minha caminhada, comecei a caminhar com os homens de Deus aí. Os caras eram meio estranhos. E o irmão falou assim para nós, irmãos, ele falou assim, eu vou contar uma coisa para vocês que poucas pessoas sabem disso. E ele falou que estava sozinho na casa dele. Pegou o violão e começou a louvar a Deus. Irmãos, e Deus falou assim para ele, senta. E ele sentou com o violão, irmãos, e Deus falou para ele, tira o sapato. E Deus falou assim para ele, eu vou lavar os seus pés. Até aí, irmãos,
Nada de anormal, Deus está falando. E ele falou que com o violão ali, irmão, começou a louvar. Quando ele caiu em si, ele abriu os olhos. Tinha uma jarra de água no chão, uma bacia com água do lado. A jarra e a bacia era dele, não apareceu do além, não, mas estava com água na jarra e água na bacia. Ele falou para nós que ele calçou o sapato, pegou a Castelo Branco a pé, e quando ele caiu em si, ele estava em São Roque, andando igual um andarilho, pensando no que Deus fez com ele naquela ocasião. Irmãos, ele falou assim, perturbou meu coração. Ele falou, estava no trabalho, o senhor estava falando comigo, e eu estava assim, o que aconteceu lá em casa? O que foi aquilo? Deus, fala para mim, fala que foi coisa da minha cabeça, irmão. E Deus não falava mais nada com ele, irmãos. Mas Deus lavou o coração e a alma dele naquele dia, gente. Nunca mais esse irmão foi a mesma pessoa, nunca mais mesmo. Irmãos, vocês acham que Maria, irmãos, Maria foi perturbada, gente, um anjo aparece, e aí ele fala assim, eis que conceberás e darás à luz um filho, beleza, e lhe porás o nome de Emanuel, porque esse filho, quem vai gerar em você, é o Deus Altíssimo. Falei, mas peraí, eu não conheço o homem. Descerá sobre ti o Espírito Santo, ele te envolverá. Por isso o ente que nascer de ti será chamado Emanuel, o Deus conosco. Deus tirou os planos de Maria, irmãos. Deus tirou os sonhos de Maria, mas para trazer a salvação para mim e para você. É fácil acender vela nos pés dela, fazer promessa, mãe, me ajuda. Quero ver quem está disposta a deixar Deus perturbar o coração como perturbou o coração de Maria. Beleza? José percebeu que sua mulher estava grávida, gente. E o que ele pensou? Vou casar com ela, vou assumir ela, mas na calada da noite eu vou embora, porque eu não acredito que Maria fez isso comigo. Eu não acredito que Maria está grávida, não acredito, não é possível. Maria ia contar para José que um anjo, você tinha coragem de falar isso ao seu marido, para o seu noivo? De noite, dormindo, José tem, irmãos, José tem o quê? Um sonho. E Deus fala com José, sou eu, é promessa minha, é fruto meu, cuida da mulher e do menino, José. E bastou um sonho, irmãos, para José entender os planos de Deus. Irmãos, eu quero encerrar por aqui com uma pergunta. Vocês estão entendendo, gente, o que é prestar maior atenção na mensagem? Porque se Deus falar comigo desperta, quer dizer, irmão, que eu não quero, irmão, não acordei. Volto a dizer, irmãos, Monsenhor Jonas Abib fez uma canção profética. Não dá mais para voltar. O barco já está onde? Não é no mar, em alto mar. Quem é o mar? O mar é Deus. E quem é o barco? Sou eu.
E o vento só sopra para onde, irmão? Para onde o vento sopra? Para mais para dentro do mar. Deus não vai soprar você para a margem. Você quer que Deus sopre sua vida? Quer? Mar adentro. E o vento é o quê, irmãos? E o vento é o quê? O vento é forte. Não é soprinho, não. Se esvaziar isso aqui, irmãos. Quando eu esvazio de mim, eu abro espaço para que Deus deposite a vontade e o querer dele na minha vida. Coordenador, você vai ter problema. Glória a Deus por isso. E Deus não chamou você para resolver problema não, tá? Deus chamou você para fazer a vontade dele, tá bom? Você vai pegar BO, irmão. Senhor, como, irmão? Coordena, gente. Em nome de Jesus, coordena. Já falei isso aqui outras vezes. Vou ser repetitivo. Quando eu coordenava grupo de oração, tinha uma senhora, Dona Maria, que a primeira vez que ela foi num grupo de oração, ela perguntou para um servo que falou com o servo, precisava de ajuda, e o servo falou assim, o coordenador do grupo é aquele rapaz lá, fala com ele. No final do grupo, ela, você que é o Juninho? Eu falei, sou eu, senhora. E ela começou a contar a vida dela, irmãos, e eu percebi naquela mulher, depressão. Ela tinha mais de 30 gatos, e falou que a filha queria matar os gatos dela, o genro dela queria matar ela e os gatos. A filha era só os gatos, o genro era ela e os gatos. E eu escutando. Conversei, falei de Deus, falei, Dona Maria, persevera, vamos rezar junto aqui terça-feira. Falei, gato é assim mesmo, Dona Maria, gato some, aparece. Não, moça, vocês estão matando. Eu falei, tá nada, não vai aparecer. Irmãos, uma paciência, gente. Segunda, terça-feira, Juninho, queria conversar com você, a mesma história, gente. Irmão, chegou uma época que eu ficava triste quando a Dona Maria ia para a igreja. Minha esposa não está aqui, eu queria que ela contasse essa história. Um dia estava chovendo, irmãos, eu numa alegria, irmãos, numa alegria, mano. Eu falei, glória a Deus, Senhor, minha esposa, o que foi, amor? Eu falei, hoje nós vamos chegar em casa cedo. Não é possível que com chuva a Dona Maria vai abordar eu. Irmão, quando eu fechei o cadeado da igreja, eu olhei no poste assim, um guarda-chuva, uma sombrinha atrás do poste, irmão. A Dona Maria me esperando para conversar na chuva, gente. Irmãos, Dona Maria, eu vou levar a senhora em casa, então, irmãos, e fui escutando tudo, gente, era a mesma história. Irmão, não mudava a história, gente, era a mesma história sempre, gente. Irmão, nosso humano não quer isso, gente. Irmão, o que a gente gosta de ouvir no final? Tem testemunho? Tem. Dona Maria quer falar com você no final da igreja, do grupo. Tem um carro aqui na frente da serralheria, está sendo rebocado. FMS 4553. É um Renault Kwid. Isso aí. Amém, já foram lá. Irmãos, a gente quer ouvir o que no final do grupo de oração, irmão? O coordenador pega o microfone e pergunta, tem testemunho? Tem. Testemunho está te esperando lá fora. Irmãos, eu quero... Deus sabe o que eu estou falando aqui, gente. Nós fomos numa missão em 6 pessoas, era em Osasco, e aí só tinha um carro, aí o irmão falou, irmão, vamos de ônibus mesmo, desce em Viliara lá, né, pega o tom, eu falei, então vamos. Entrei no ônibus, tal, aí 6 irmãozinhos de Bíblia na mão, tal, beleza, até aí, irmão, normal. Aí a cobradora olhou para o irmão e falou assim, que é o Juninho? Ele falou, Juninho é ele ali, ó.
E apontou para mim, eu não entendi nada. Aí ele falou, irmão, Juninho, ela perguntou do seu nome aí, Juninho. Aí eu falei, sou eu. Ela falou assim, você é da São Francisco? Eu falei, sou. Ela falou assim, minha mãe fala muito de você. Aí eu falei, sua mãe? A dona Maria, assim, ela fala, sua mãe é uma benção, gente. Ela falou assim, Juninho, minha mãe é depressiva. Eu falei, eu sei. Converso toda terça-feira, eu converso com a sua mãe. Ela falou, Juninho, minha mãe fala que não quer matar os gatos, né? Eu falei, ela não vou nem te falar o que ela fala do seu marido. E ela disse, irmãos, não vou esquecer isso. Eu quero agradecer o que você faz pela minha mãe. Porque você não tem ideia do quanto a minha mãe mudou depois que ela começou a ir na São Francisco. Irmãos, Deus não chamou eu para subir. Deus me chamou para descer, gente. E é caminhando que a gente vai aprender essas coisas. É caminhando, irmãos. É lidando com isso. É vivenciando o chamado de Deus na nossa vida, irmãos. Irmãos, um dia Jesus pediu para Pedro e João e Tiago, irmãos, preparar uma cidade para eles dormir à noite. E aí, irmãos, eles falam assim, não, Jesus não vai dormir aqui não, porque onde esse passa só dá problema, aqui não. E João fala assim para Jesus, o Senhor quer que a gente mande que caia fogo do céu e os consuma? E se Deus desse a sua autonomia para você, quem que, misericórdia, vou nem falar quantos. Sem eu falar, você já pensou numa meia dúzia aí, misericórdia, Jesus. E o que Jesus fala para João? João, que espírito é esse aí que está movendo você, meu filho? Não foi para isso que eu vim, não, mano. 1 João, capítulo 4. Amados, o quê? Amemos. Porque quem ama, quem não ama, demorou para João conhecer a Deus, mas conheceu. Ele já era discípulo dele, mas não o conhecia. Mas lá em Pátimos, irmão, preso, aprisionado, João entendeu. O amor vem de quem? Vem de Deus. Quem ama, nasceu de Deus, mas quem não ama, não conhece a Deus. Pergunta para quem está do seu lado aí, você conhece a Deus? Então esse aí que você incinerou, vai ter que amar ele agora, hein? Por quê, irmãos? O amor revela quem, irmãos? O amor revela quem? O amor revela a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, meu irmão, minha irmã. Eu passear com a minha esposa e nossos filhos no Rio de Janeiro. Faz alguns anos já isso aí. E nós somos do Cristo Redentor. E eu fiz o caminho certinho, segui as placas, fiz o caminho certinho. E na volta, eu não sei porquê, gente, eu não sei porquê, não me pergunte. Eu abri o aplicativo e coloquei o endereço do apartamento que a gente estava hospedado. Era só voltar seguindo as placas, não sei porquê. Talvez por receio, medo de errar o caminho da volta. Coloquei o celularzão aqui no suporte, no para-brisa do carro e estou vindo.
E o GPS, irmãos, falou para mim, vire à direita. Virei. A minha esposa falou, amor, não veio por aqui. Eu falei, mas o GPS está falando para a gente ir por aqui. Irmãos, de repente, não deu tempo nem de eu e minha esposa entender onde a gente estava. Parou uma moto do nosso lado com 2 rapazes. Placa de São Paulo, Rio de Janeiro. Estranho, sabe? E aí, irmão, tá indo pra onde? Falei assim pra ele, rapaz, me perdi. Vem de onde, irmão? Eu sou de São Paulo, tô com a minha família aqui no Botafogo. Tava no Cristo Redentor e o GPS jogou eu pra cá. Beleza, segue nós. Isso é que é fé. A minha esposa falou, amor, não segue. Placa, os 2 irmãozinhos lá, porque 2 irmãos. E minha mulher, gente, o que eu faço, Senhor? E eu falei pra minha esposa, amor, não tem mais o que fazer. Ela falou, amor, pelo amor de Deus, amor, vira esse carro. Eu falei, vira uma de gente. Não tinha como, irmão. Aí eu falei, beleza, campeão. Os caras tá na frente, eu tô seguindo. O cara depenando uma moto na calçada aqui. E minha esposa, amor, vira esse carro. Eu falei, filha, não tem jeito. Irmãos, a gente tá indo, vem duas pessoas na moto e fala, ei, irmão, tá indo pra onde? O cara fala, vai levar ele lá pra pista. Minha esposa, amor, o que é isso? Eu falei, amor, calma, filha, pelo amor de Deus. Aí o cara falou, não passa ninguém aqui não, mano. O caminhão da escola tá descarregando lá e não passa ninguém não, irmãozinho. Aí o cara falou, vira o carro e segue eu. Minha mulher falou, agora, amor, vira o carro e vai embora. Eu falei, filha, que jeito. Agora é 2 motos, mano. Irmãos, nós está indo, gente. Eu não esqueça a cena. Era um beco, irmão. Só passava um carro. Irmão, tinha umas 20 pessoas assim. 20 irmãozinhos lá. Aí, irmãos, minha esposa, um pânico total. Os meninos não sabiam o que estava acontecendo, as crianças. O cara falou, ó, mano, por aí também ninguém vai passar não, mano. Sem chance. Interditado aí. Irmãos, o cara foi na janela do carro. Falou assim pra mim, ô irmão, fala pra sua mulher ficar tranquila aí, cara. Desde que você entrou lá no morro, a gente viu que vocês são uma família de Deus. Aleluia. Irmãos, não aplaude não, gente, pelo amor de Deus, não vou ficar besta. Irmãos, não virava o carro, não virava, Alisson, não tinha como manobrar o carro. Os irmãozinhos falaram assim, fica todo mundo aí no carro. Não precisa descer ninguém não. Irmãos, os caras viraram o nosso carro no braço. Aí esse rapazinho que falou pra nós ficar tranquilo, chamou o rapaz da moto e falou, ó, mesmo caminho que ele fez, coloca ele lá em cima na pista e espera ele lá embaixo. Se ele não chegar lá, você volta pra ver se aconteceu alguma coisa com ele. Beleza, Evo? Beleza, chefe. Irmãos, a gente não é um ser iluminado, mas de alguma forma, irmãos, de alguma maneira, Jailson, não sei explicar isso, pela misericórdia de Deus, irmãos, aonde você põe os pés, Deus revela a presença dele naquele lugar, meu irmão, minha irmã. Irmãos, as pessoas não veem você como pessoa. Irmãos, ele falou desse jeito, nós já vimos que vocês são de... Irmãos, eu não abri a Bíblia, eu não preguei para eles. Irmãos, eu não estava com o texto na mão, não estava nada disso, gente. Mas de alguma forma, o anjo não
apareceu ali, irmão, não aconteceu nada de extraordinário, não, o céu não fechou, nada. Aleluia. Não balançou as árvores, Jailson, nada, aconteceu nada. O que aconteceu naquele lugar, irmãos? Deus se manifestou no coração dos homens. O vaso, gente, não precisa de nada, ele é vaso, mas ele revela, irmão, quem está sobre ele. A beleza está aqui, não está aqui. A beleza está ali, irmãos. O belo da nossa vida é Deus. No dia que a gente tira Deus da nossa vida, irmãos, a gente deixa de existir. O belo da sua vida é Deus. Irmãos, o mais bonito da sua vida é o autor da vida, é Deus. Sua beleza vai acabar, seu vigor vai acabar, seus cabelos vão cair, mas aquele que está sobre a sua vida vai permanecer do mesmo jeito, porque Ele é Deus. Nós só vamos perceber isso, irmão, quando a gente fizer o quê? Desce. E se você não descer, irmão, desculpe, você não vai conseguir revelar o autor da vida. Sabe aonde o diabo falou com Eva? Aonde ela estava, irmão? Sabe aonde Deus se manifestou na vida de Paulo? Num cárcere, numa prisão. Se a gente percebesse, irmãos, a grandeza que é descer, a gente não queria subir nunca. Porque lá embaixo eu tenho as mãos do oleiro. E ele está me arrebentando, gente, arrebentando mesmo. E tem hora que Deus chega com os cravos pé alto mesmo na nossa vida e fala: ou eu te arrebento agora, ou você vai fazer coisa errada, então vou te arrebentar primeiro. Sabe por quê? Porque Ele é o meu. Feche os seus olhos aí um pouquinho, em nome de Jesus. E agora o Senhor quer conduzir você. Deus vai levar você, meu irmão e minha irmã, a ver o oleiro trabalhando nesta hora. E você vai encontrar ele trabalhando no torno. E no torno, irmão, você está vendo um manusear de um vaso. No torno você está vendo como que ele faz. E da mesma forma que Deus falou com Jeremias, Ele vai falar com você nessa hora. Do mesmo jeito que Ele se comunicou, do mesmo jeito que a linguagem que Ele usou para que Jeremias entendesse, Ele vai usar com você nessa hora. Ô mãe, eu não sei se é como mãe, você tem que deixar Deus trabalhar com você. Eu não sei se é como esposa, eu não sei se é como pai, eu não sei, irmão. É Ele que está comunicando com você agora. Mas eu tenho certeza de uma coisa, irmãos. Se você prestar atenção na mensagem que Deus está trazendo no seu coração agora, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Desce, vai para a casa do rei. Desce, irmãos. Deixa Ele moldar o seu coração nesta manhã. Não é coração de coordenador não, viu? É coração de João, coração de Maria, coração de Simão, coração de Júnior. É esse coração que Deus quer moldar, irmãos. Deus não quer moldar o coração de coordenador, Deus não quer mudar o coração de servo, Deus quer mudar o coração de pessoas, de filho. Deus não se relaciona com coisas, Deus se relaciona com pessoas. Deixa Ele moldar o seu coração. A resposta, irmãos, é sua. Então você pode sair daqui querendo ser um vaso nas mãos do oleiro. Ou você pode sair daqui tocando a sua vida do mesmo jeito que o jovem rico quis tocar a vida dele.
me quebra.